Fala pessoal, com um enorme prazer, nós estamos aqui recebendo mais um convidado, né? Já estraguei a surpresa, né? Quebramos o Clube do Bolinha, finalmente, verdade, né? Então o nosso podcast hoje está elevando o nível, né? Muito alto, mais alto. E temos uma convidada aqui do nosso lado, né? Com garbo e elegância, que vai alegrar demais nossa presença. Então, nesse nosso novo episódio, a gente está convidando a doutora Annelise Paiva, que está aqui do nosso lado. Eu fiz questão de enfatizar o quadro, né? E aí, estou aqui com meus amigos, professor Moésio, professor Velber, professor Rafael. Oi. Todos nós aqui muito bem municiados, com exceção do meu amigo Velber. A base de água. A base de água, é o único que vai dirigir hoje. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. É porque você não vai vir mais tarde. É um garoto de futuro, né? Então, com isso, a gente está aqui iniciando mais um dos nossos episódios. E, claro, né, deixar nossa convidada à vontade, primeiro para que ela se apresente, e para depois que a gente possa aqui fazer nossos questionamentos, né? Vamos tentar matar um pouquinho da nossa curiosidade com a professora Annelise Paiva. Seja bem-vinda, minha amiga. É um prazer enorme estar com você aqui. Sendo inclusive a sala dos professores e das professoras. Muito bem. Eu mandei uma mensagem logo. Isso, era isso que eu ia comentar. Exato. Cadê as mulheres? Foi. De verdade. Reivindicou, valendo. E aí, por conta disso, é a primeira convidada já pra gente, né? Aquela sala dos professores não é só um. É verdade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Com certeza. Agradecer vocês. Dizer também que tô morrendo de medo, né? Né? Principalmente com o Rafael por aqui. Eu sou E o Rafael tomando uma cerveja. Quase 20 anos de casa e nesse tempo ele tava ao meu lado quase o tempo todo. Então, assim, lógico. Poxa, tá vendo aí, Rafael? Você tá conheço as histórias, né? Mas assim, nem todas as histórias. Conheço, né? Nem todas as histórias a gente pode publicar. É verdade. Senão a gente é cancelado. Nem todas podem ser ditas, né? Não, jamais. Mas muitas do que não pode ser falado numa sala oficial, a gente consegue falar aqui. Na sala dos professores. Exatamente. Essa é a função. Mas aí, Annelise, fala pra gente um pouquinho, então, da tua jornada, da tua história. Se apresenta mesmo, né? E seria muito bom as pessoas também que estão assistindo a gente conhecer. Mas como professor, o seu lado. No geral. Fala da sua vida. A gente chega lá. Não. Você sabe que a gente elaborou uma pauta muito rígida, pra quê? né? Pra ser quebrada. O Marcelo ainda né, eu ainda sou uma pessoa que eu tento, né? tempo pra escrever uma pauta. Então, vamos lá. Eu sou alagoana, né? Eu passei 8 anos, quase 9 anos em Recife. Fiz a universidade, assim, né? Terminei fazendo minha graduação lá. E depois terminei casando com um pernambucano também, né? Então, assim, tem uma boa... Quer dizer que você é natural... jornada. Você é natural daqui de Alagoas. Isso, mas fui estudar em Recife. Terminou o terceiro ano. Fui fazer vestibular lá. Vestibular, fiz a faculdade lá na universidade, comecei a trabalhar. Tu fez a UPE, né? Foi na Universidade Federal. Sua primeira escolha? Federal. Minha primeira escolha. Na verdade, assim, eu queria área de saúde, mas meus pais são médicos, né? Inclusive fizeram 50 anos ontem. Né? Coisa mais linda. Maravilha. Grande Marcos Mota. Boldas de ouro, né? Boldas de ouro, né? E assim, trabalhando ainda, né? Um orgulho danado. Tu sabe que teu pai tem a capacidade de me fazer chorar nos textos dele. É impressionante como escreve bem, cara. Ele ontem me fez chorar também nos 50 anos. Não, ele é maravilhoso, né? Eu chorei no seu casamento. Ontem foi tão engraçado, na hora que eles entraram para ser homenageados, né, na fila, ele estava na frente da minha mãe. E a minha sobrinha menorzinha disse assim, ele vai na frente da minha avó, ela tem 3 anos, né? Vai na frente da minha avó, não acredito. Aí, quando foi na hora, eles entraram juntos. Aí ela, meu avô é maravilhoso. A gente ficou se acabando, né? Então, fui embora lá e não passava pela minha cabeça, como de todo mundo, ser professora nunca, né? É verdade. Na verdade, essa... A gente cai de paraquedas, né, Liz?
Então, assim, eu... Você queria ser a nutricionista clínica, Então, nutricionista na verdade, do eu alimento. sempre gostei da área de saúde pública, né? Como diz a minha amiga Andréa Aragão, a Andréa diz assim, que ela gosta de consultório, de estar com quem tem dinheiro, porque ela gosta de passar e o povo ter condição de comprar. Eu não, eu sempre gostei do povão. Que sempre come gostei, arroz com né? feijão. Então assim, a minha vida sempre foi assim. Enquanto eu estava na graduação em Recife, eu vinha para Marcel de férias, e aí o louco do meu pai, né, que foi quem fundou lá o Polo Saúde da Família, né, na Virgem dos Pobres, ali da Uncisal, ele me obrigava, entre aspas, a passar as férias lá no Polo. Curtindo aquele ambiente, aquela Eu sem entender nada, porque eu era nutricionista, mas eu ficava acompanhando a Mari Lúcia, que era uma enfermeira. Eu dizia, pai, não tem sentido. Ele, filha, vá aprender, né? E realmente foi quem abriu as portas do SESMAC. Você foi... já formada. Isso Não, eu vi você férias. De férias eu da graduação. Não passava pela minha cabeça ser professora nunca. Tanto que quando eu me formei, eu já formei empregada. E aí eu fui contratada, ainda estava, não tinha nem colado o grau ainda, por uma multinacional de serviço de alimentação, a GR. Aí fui contratada. Outro patrocinador, né? Então a gente pois está estamos crescendo os patrocínios, né? Vamos analisar aí. Só que E ninguém aí- aceita, mas tudo bem. Não. Eu lembro de ter ligado pro meu pai assim, eu queria, na verdade, ficar em Recife. Quando eu me formei, eu queria ficar em Recife. Então eu tinha que arrumar um jeito de conseguir me manter, porque ele me manteve até, né? Então, consegui esse emprego, eu liguei toda feliz pro meu pai. Olha, já estou empregada. E ele disse assim, fico muito triste. Ele veio trabalhando e não estudando. Nesse dia eu estava na minha casa com uns amigos, porque eu morava só, assim, morava eu e um amigo. Então a minha casa era ponto de encontro, né? Para sair, ponto de encontro para estudar, tudo que tinha da universidade era na minha casa, que não tinha pai e mãe, né? Era só a gente. Então eu estava com outras amigas e ele disse isso. As meninas, seu pai não é normal, não pode ser. E eu também não entendi na hora, né? Porque eu não caminhei para mestrado, para doutorado, para nada disso. Eu fui trabalhar. Por que estudar fora? Qual foi o gatilho? Então, na verdade, eu acho que foi um pouco... eu tive uma realidade, eu fui um pouco filha de vó, sabe? Meu avô morreu muito cedo e meus pais têm muitos filhos, né? Eu era mais velha, vivi muito com a minha avó. Então, eu fui muito mimada, não vou mentir. Assim, eu tinha tudo, né? Eu ia para casa, eu ia para a escola de motorista, voltava, assim. Eu acho que foi um pouco meus pais querendo que eu... Ganhasse ganhasse o mundo, né? E assim, na época que eu fui pra Recife, antigamente não tinha essa história de carro só com 18 anos, não tinha isso. Não sei se vocês pegaram essa época, não tinha cinto de segurança. Nós somos 10 filhos, entrava os 10 num carro. Isso que eu ia falar. São quantos filhos? São 10 filhos. Entrava os 10 no carro, abria a porta do carro no Madalena, descia uma atrás do outro, assim, mas um carrinho pequeno. Depois foi pra um carro maior. Então, acho que foi muito assim, meus pais querendo que eu ganhasse o mundo, sabe? Eles incentivaram. Meus padrinhos são de Recife, no primeiro momento eu fiquei morando com eles. Mas assim, fui sem carro, tive que aprender a andar de ônibus, Se né? virar, assim, né? me virar, né? Assim, aí foi quando Enfrentar realmente enfrentar... uma realidade exatamente, uma E realidade pra se totalmente virar é uma diferente. cidade boa, né? Porque Recife é um grande centro urbano, então Grande até demais, né? o ritmo é diferente do ritmo de Maceió, É. né? E ele fez assim, ele me deu, eu lembro como se fosse hoje, ele me deu um dinheiro, alugou um apartamento, me deu um dinheiro, e esse dinheiro foi o mesmo, não teve nenhuma inflação, do primeiro dia que eu cheguei ao último dia que eu fui embora. Então eu tive que me virar. Se virar, com aquilo Como ali. se fosse um salário, Eu abaste... né, pra você- depois ele mandou o carro, mas eu abasteci o carro no primeiro momento com R$10, e quando eu fui embora, R$100 não dava para abastecer mais o carro, né? Então assim, eu tive que ir me virando, né? Não tinha... ele nunca inflacionou o meu dinheiro, nunca. Mas essa história, porque como eu conheço, né? Essa história de tua na saúde pública, da nutrição, é uma história sua mesmo, né? Sempre foi. Fala pra gente um pouquinho do que tu viveu nas questões da assistência social, de trabalhar na comunidade. Tu tem uma história muito bacana, pô. Porque Não é? você foi jogada na realidade, nas Sim. suas férias, né? Pelo que você falou. Sim, sim. Então, mesmo você não atuando com profissionais diretamente da tua área, mas você já vivenciava Vivia toda a a realidade, realidade da da saúde saúde pública. pública, né? Depois eu em Recife conheci um grupo de jovens né, vinculado à igreja, e aí eu resolvi fazer uma experiência. Isso é muito legal. Né? Assim, eu resolvi fazer uma experiência. Eu esperei os meus pais um dia de chegar lá em Recife, eles de vez em quando iam visitar, né? Passava o final de semana, e eu disse ao meu pai, tô devolvendo o apartamento, tá aqui a chave do carro, tá aqui, né, tudo, eu vou morar numa favela.
Aí ele, como é, menina? Aí agora Isso é ele maravilhoso, enlouqueceu. cara. Isso é sensacional. Isso eu não cara. sabia. Não sabia, não. Passei um ano lá, né, assim, e foi incrível, realmente, né, assim, primeiro momento, quando eu cheguei, né, tiveram que me apresentar lá o dono da favela, né, tem o dono, né, tem a pessoa que manda, eu lembro como se fosse hoje que ele disse assim, tudo bem, a gente já sabe, ela vai ficar, mas eu quero que ela corte o cabelo. Eu tinha um cabelo bem maior do que eu tenho hoje. Ela disse, eu quero que ela corte o cabelo dela chama muita atenção. Ele precisava proteger a gente, né, que tava lá. Era um líder comunitário. Era um líder comunitário. O líder. Um líder. Uhum, entendo. Era mais do que... E aí eu lembro que cortei o cabelo e a gente morava... Eram 6 meninas numa casa feminina e do outro lado tinha outra casa masculina, eram 6 meninos. Mas isso vinculado à igreja. Vinculado à igreja. A Eu igreja continuei... dava como se fosse uma eu tava no proteção, ou último ano... Não, assim, eu tava no último... Dava casa, né, a alimentação... Eu estava no último ano da faculdade, era o último ano, estágio curricular, até estagiando no Hospital de Areia, estagiando no Hospital da Polícia. Então, né, voltei a andar de ônibus, aquela confusão toda. E quando eu voltava para o local onde eu estava morando, a gente tinha que, cada um fazer alguma coisa, né? E eu fui dar aula de química para as crianças que tinham... As crianças não, né? Os adolescentes para fazer vestibular, que era uma coisa que eu tinha um pouco de facilidade, e cuidava das gestantes na unidade básica, massa, fazendo velho. educação em saúde lá. Era com um trabalho gestantes. voluntário. Era um trabalho voluntário. Era um trabalho voluntário. Aí as pessoas não entendem quando a gente sente prazer no que a gente faz. A gente nem É sabe, nosso. né, como começa. A construção, né? é. A gente não sabe como é a construção. É. Eu lembro que meu pai procurou saber o local, aí chamava era a antiga Ilha do Fogo, né? E era Ilha do Retiro hoje, né? E aí ele disse assim, filha, pelo amor de Deus, senão Que tu você tá Onde é o vai? estádio do esporte, né? Exatamente. Ilha do Retiro, Aí lá. a gente soube, ficava sabendo das coisas, né? Dizia assim, que as pessoas falavam, mas com as meninas ninguém mexe, né? Com as meninas ninguém... Então, assim, aí eles meio que protegiam a gente, né? mas é legal. A gente já sabia tudo, sabia zoada de tiro, sabia que quando tinha os aviãozinhos tinha que correr pra dentro de casa, não podia acender luz. Então, assim, se acostumou com... Tá vendo aí? Caramba, que história de vida. Agora, isso eleva o seu nível de história de vida, de vivência, Muito, cara. né? De um jeito que eu acho Mais que perigoso que isso só quando ela se tornou professora, né? É verdade. O risco É verdade. o risco aumentou O risco foi bastante. maior. Aumentou maior, bastante, principalmente quando a E gente tá o na pior rua, que né? não tem sinais, né? Não tem sinais. Eu me lembro agora do Rafael, que tava perto do carnaval, aí ele botou no quadro assim, durante o carnaval, não sou professor. Não, já era, não me... Né? Eu sou Rafael. Né? A tua cachorra que responde Sussu, lá. Sussu. Sussu. A Sussu é que responde os Cara, alunos, olha, né? velho. Porque o perigo é encontrar Rafael com é eles o aí no melhor meio de dos, todos. dos locais, assim. Durante o carnaval, né, Rafa? Aquela coisa, né? E você pode, Você por aqui? e você pode ir pra qualquer lugar, né? Você pode ir pra Absolutamente. São Paulo, pra qualquer show que Sempre for. vai brotar um Sempre aluno de vai algum ter um lugar. aluno. Impressionante. Você Cara, escuta lá longe Olha, aquele ontem professor. eu atravessei a rua ali aqui do Unicompra, eu moro aqui, né? Aí eu de bermuda, tênis, boné, 2 alunas Mesmo da disfarçado. medicina parou o carro no meio, a gente reconheceu de longe, professor, senhor por aqui, eu moro aqui, Sou tem uma casa. nativo. E conhecem os maridos também. Né? Eu lembro como se fosse hoje, uma vez, Bruno saí, a gente tava recém-casado. E ele tinha um amigo aqui, um grande amigo, que eu não curtia muito não, as saídas. Porque sair não tinha hora pra voltar, né? E aí, num domingo, ele fez isso. E eu acordei de manhã, assim, não vi nem a hora que ele chegou. Quando eu acordei, ele estava dormindo e era prova. E aí eu saí na prova, entregando as provas assim. Aí um aluno fez assim, professora, a gente não tem nada a ver não, viu, que seu marido ontem saiu. Aí eu acho que ela falou o nome do lugar onde ele estava. A gente não tem nada a ver não, seu marido ontem saiu. Nem ela sabia. Foi pro Maicá, um negócio assim. Aí eu, e foi? Eu nem sabia, né? Mas ela achou que a prova Tinha sido em represália. Qual é a câmera? Qual é a câmera? Aquela ali? Coloca ali. Você, que é marido de professora, tome cuidado, viu? Você está sendo vigiado. Vigiado, é verdade. 24 Por um horas, batalhão de alunos. É verdade, eu fiquei impressionada. Elas sabiam, eu tava recém-casada. Elas sabiam isso. Aí quando eu cheguei, Bruno, você tá aí, como é que você sabe? Eu disse, Se ligue não, velho. Eu tenho uma história maravilhosa dessa. Eu teve uma época na minha vida que eu morei na Serraria, no bairro da Serraria, bairro alto aqui de Alagoas, Maceió, né? E aí fundaram um shopping, né? Quando criou o shopping, que chama Shopping Parque, nosso patrocinador No futuro, pátio, né?
Pátio. Mas os dois Shopping, podem patrocinar. Podem participar. verdade. Então, e aí inaugurou. E um belo dia do domingão, estávamos nós 4, né, em casa, eu, a mulher, as 2 filhas. Minha filha era adolescente, hoje nutricionista, colega da Annelise, colega do Rafael. E aí resolvemos ir pro cinema de noite. Era, sei lá, a última sessão de um domingo. Então Sim, era tipo assim, noite, né? 10 horas da noite, 9 horas, sei lá, era tarde. E aí chegamos os 4, eu abraçado com a minha mais velha e a Fernanda abraçada com a minha mais nova, que era criancinha. Aí sentamos do mesmo jeito. Sentei na frente, né, nas 2 cadeiras da frente, eu e minha filha abraçados. E a Fernanda e a mais nova atrás. E aí, beleza, a Fernanda foi dar aula na segunda-feira. Quando abre o computador, aí tava lá e projetado, estávamos nós 4 na tela do computador da Fernanda. E aí, quando ela abre o computador que projeta, o cara começa a rir. Né, esse é meu colega, e ele começa a rir. Aí a Fernanda se incomodou, falou: o que tá acontecendo, né? E aí aquele kikiki, aí ela foi saber, ele, professora, pelo amor de Deus, eu achando que o professor Marcílio tava com a rapariga no cinema. E aí agora que eu vi que era filha, Porque você foi para bem novo, né? a minha filha hoje já, né? Minha filha é coroa, então ela era novinha. Pode revelar a idade? A Bela tem 27. Eu acho que ela vai pra docência, viu? Não, tem tudo pra ir, né? Não tem como salvar, não? Tô eu acho que não brincando. tem. As duas tem jeito. Eu acho que ela tá terminando o mestrado, né? E aí, É perigoso. Eu acho que ela vai. Já tem Acho que um ela currículo vai. perigoso. Caminho sem volta. E ali acho que é caminho sem volta. Pois é, vamos Agora, ver. esse negócio de encontrar aluno, o bom é quando o aluno fala. O negócio é quando ele Não vem e não né? fala assim: tava no shopping ontem, assim, tu me viu no shopping, foi aqui? Né? Observando de longe, né? O bom é quando Esse ele é o vem e perigo, fala, né? né? É porque a gente não consegue fazer nada escondido, pô. Porque o que acontece? Eu não consigo, e olha que eu até guardo fisionomia, mas a gente não consegue guardar a fisionomia de todo mundo. É impossível. É impossível. Só que é mais fácil deles guardarem a nossa. Sem Então, dúvida. tu tá andando, velho, e aí tu tá fazendo alguma coisa, aí chega na segunda e tira e queda. E existe uma sensação interessante para os alunos cumprimentar um professor, né? Até o Cortella fala sobre isso, né? Que é a única profissão que o cara atravessa a rua para falar, com né? você. Professor, é difícil um médico. Oi, médico, né? O cara pode dizer, aquele médico ali, ele me atendeu. Já me mas atendeu. agora esse professor, ele faz questão, É o aluno verdade. vir falar com você. É porque a maioria, né? porque é um contato imediato de terceiro grau, né? né? Porque a gente não uma é desse convivência, planeta, né? Então, assim, É, quando encontra verdade. fora da faculdade, entendeu? E se a gente vê a paisana como você tá aí de boné? Ele quer... Você de boné! Eu tento De disfarçar, boné! Eu tento disfarçar, pois é. É verdade. Mas então, voltando, vamos voltar à nossa convidada. Sim. Que estava no meio da favela. Da favela. E aí, resolve sair da favela. Se voltar formou, pra né? Maceió, se formou. Eu me formei, aí fiquei trabalhando por um tempo, depois fui para São Paulo, para uma outra realidade que também não. Foi não pra São vale a Paulo? pena. Fui. Passei, aí fiz minha especialização, né, lá. E aí voltei para Maceió, aí já namorava com o Bruno, né? E a gente queria casar, né? Então aquela coisa assim, Bruno lá em Recife, eu aqui. E a gente querendo decidir se eu ia para Recife ou se ele vinha para cá. E a gente não sabia. O que pesou, hein? Então, aí o que Porque aconteceu? o Bruno é recifense pra cacete. E outra coisa, ele já estava trabalhando há algum tempo, já estava com consultório, Bruno é muito já Recife, estava, né, todo organizado. Só que aí, quando eu voltei para Maceió, eu tava, né, não tinha emprego, tava aí, o meu pai fez assim, vamos começar a atender lá no consultório. Que ele fala até hoje, que se eu estivesse atendendo também, né, integrando a profissão, eu estaria rica. Né, porque ainda tem isso, né, professor, essa fase estou rica é uma coisa... mais Então, difícil. não vai você ser, não né? consegue Não vai ver uma frase. na Não mesma frase professor e rico. Consegue, Pronto, só porque tem um não no meio. Pronto, exatamente. E aí comecei a atender, mas aquela coisa assim, né? Não era uma coisa que realmente me dava prazer. E aí surgiu a oportunidade de ir no SES... Eles precisavam começar o De estágio dar aula. curricular de saúde pública, né? Há quase 20 anos atrás. 18.
Eu tenho 19, 2004. Vocês estão revelando a idade de vocês estão ligados nisso, De né? SESMAC, vou fazer 20 anos. A gente vai fazer 20 anos ano que vem ainda, Rafa. 20 anos. 24. Em março. E eu em agosto. O Rafa ainda é mais velho que eu lá no SESMAC. Aí surgiu essa oportunidade, só que precisava de alguém que tivesse conhecimento na área lá do Caíque Virgem dos Pobres, que eles queriam começar o estágio lá. Quem? Eu. Olha as visitas com Dona Maria Lúcia. Exatamente. Aí foi a Maria Lúcia que disse, eu tenho uma menina que é nutricionista, chegou agora de Recife. Aí, assim, pronto, fui, peguei o estágio de saúde pública. Aí foi saúde pública, me botaram clínica também, né? Que professor é assim. E me botaram para dar aula de bromatologia. Exatamente. Nunca tinha dado. A gente teve um episódio que a gente falou sobre isso. Nunca na vida. Simplesmente Bromato, queimava os caramelos, uma confusão. Fui embora para bromato também. Então, eu comecei nessa... E aí, no mesmo ano, aí o Bruno fez assim, Nelise, vamos esperar, né? Vamos ver o que é que vai acontecer e tal. Aí, no mesmo ano, na época era a professora Cristina, né, lá no SESMAC, chamou para ficar na coordenação. Disse, meu Deus, tenho 6 meses que eu tô aqui só, vou fazer o quê nessa coordenação? Não sabia nem, entendeu? Assim, uma coisa, né, super... Aí fui para coordenação. Ninguém nem me conhecia, assim, acho que até, na época era Valéria e André na coordenação, até as meninas não me conheciam e sem você entender... fez a formação fora, né? E sem entender por que você tava ali, tava né? ali. Né? Sem entender porque eu tava ali. Eu lembro quando eu cheguei na coordenação, as pessoas ninguém gostava de mim, assim, era como se eu estivesse ali e ninguém sabia por quê. Desconfiado, né? Porque e nem eu sabia porque eu tava ali também, né? Assim, era os planos de Deus mesmo. E aí, pronto, como estava com um emprego mais ou menos organizado, e para mim era mais difícil, né? Como nutricionista, eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. Começando, aí o Bruno fez assim, abro o consultório aí e a gente vai tocando. Legal. Aí pronto, mestrado, doutorado, aconteceu tudo depois. A gente foi da mesma turma de mestrado. Já dentro da docência. Já dentro da docência. Eu também tive essa mesma experiência. Eu entrei como graduado. Eu acho também. Que não tinha especialização. Cara, que eu acho aí muito mais difícil, entendeu? Porque a gente que pega um processo, às vezes você termina a graduação, aí mestrado, doutorado, um pós-doc, a gente faz uma sequência, né? É muito mais natural, né? Isso a instituição investiu na gente. Na minha época... Isso a gente tem que dizer, na né? minha época, eu entrei como graduado e meu primeiro emprego foi na Universidade Federal e como professor substituto, né? Prostituto, né? E aí, eu me lembro que eu concorri contra a minha professora. Minha professora, que era doutora já à época, fez o mesmo concurso que eu fiz. E eu passei como graduado. E isso foi assombroso e já me deu uma oportunidade. Mas aí eu fiz minha carreira docente começando como graduado. Aí fiz especialização. Que é bem mais difícil, né? Já dentro da que é bem mais complicado, né? Da Porque carreira, fiz mestrado. No mestrado. É difícil. É difícil porque você já tem quase a vida estruturada para você modificar tudo para fazer um mestrado e doutorado é difícil. É bem difícil. A gente não, quando você termina a graduação, mestrado, oxe, faço. Eu entendi. Vão me pagar? Faço. Faço. Bolsa, opa, eu entendi, 4 anos. Eu entendi o que meu pai falou, né? Que fico triste ele ver trabalhando e não estudando. Se eu tivesse... Né, no fluxo. No fluxo tinha dado tudo certo, né? Aí já estava com marido, já estava com casa. Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, tinha pouquíssimo tempo que eu tinha casado. Imagina, meu marido não conhecia ninguém em Maceió. Não tinha um amigo. Aí o primeiro mês do mestrado foi um inferno, porque eu estava recém-casada, né? Aí além de dar aula, tá na coordenação do curso, estava no mestrado. Então você não chegava em casa. Sim. Né? Aí eu disse, vou ter que fazer alguma coisa. Eu comprei um cachorro. Aí, foi bom? Comprei um cachorro pra ele. Melhor amigo do... O melhor amigo até hoje. É super feliz. Assim, eu tenho uma história maravilhosa do Bruno com isso. Mas eu não sei se eu conto agora. Mas vamos lá. Comprei um cachorro. E ainda engravidei no final do mestrado. Ainda teve essa. O pacote. O pacote completo, né? Assim, foi realmente o pacote completo. Minha orientadora quase despenca. Aí é um desafio, porque assim, a gente tava com os convidados, a gente conversando aqui, sempre a nossa visão assim, né? A visão sua, como mulher. Esses desafios, na verdade, que você acabou enfrentando. Mãe, esposa, né? Sim. E tentar associar tudo isso com o mestrado que você estava fazendo, com a carreira que você estava tendo uma prospecção, né? Do que você iria... vinha a vislumbrar da sua profissão e tal. Conta um pouquinho pra gente
como é lidar com esse turbilhão todo, assim, Conciliar ao mesmo tudo, né? tempo. Porque o homem acaba sendo mais prático, né? Mas sai, né? Vocês terem uma noção, eu qualifiquei com quase 9 meses. Assim, eu lembro exatamente do momento. E quando eu saí da sala de qualificação, uma barriga assim, que vinha sozinha, né? Não podia ficar ninguém, né? Fiquei do lado de fora, assim, eu chorava. Parecia que mulher, né? Fica... E aí eles me deram 15 dias para defender. Tinha que dar uma organizada na tese, nas coisas, e 15 dias para defender. O Vinícius nasceu 2 dias depois. Caramba. Lógico, né? O estresse Induziu. A minha orientadora ficou desesperada. Annelise, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu disse, tenha calma, vai dar tudo certo. Tenha calma, vai dar tudo certo. E eu voltei com, acho que 2 semanas, eu voltei para o laboratório. Eu lembro como se fosse hoje. Que minha avó ficava no carro com o Vinícius do lado de fora. Eu saía para amamentar, voltava para fazer, né, nesse nível. E consegui, defendi. E eu me lembro que... Essa é uma coisa, acho que é bem legal de dizer, assim, a gente que é de universidade federal ou de universidade particular, às vezes é bem complicado algumas coisas, né? Eu passei no mestrado na federal, fui a primeiro lugar, tive que declinar da bolsa e tudo mais, porque trabalhava no SESMAC, tive que declinar. E eu percebia que eles não acreditavam que eu conseguisse, não só eu, essa turma da gente, o Rafa ela era uma turma que tinha, acho que uns 5... Era Valéria, Jadna, Andréia... Não, Andréia não. Valéria, Jadna, eu, você... Assim, tinha uns 6 professores da instituição particular. Sim. E eu lembro que eles achavam que a gente... Não ia dar conta. Seria impossível. Marcavam reunião, assim, do nada, e a gente tinha que chegar. Sabe, umas coisas, assim, bem, bem loucas, né? E eu lembro que eu fui a primeira da minha turma a defender. E aí eu lembro que, né, nesse momento aí, o coordenador na época disse assim, eu agora... não vou mais passar, assim, pano frio em ninguém, porque se a Annelise defendeu, todo mundo consegue defender. Pode defender, né? Assim, eu lembro disso, assim, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Imagina. Não é fácil. E a gente, às vezes, assim, o que a gente vê muito também é a questão da licença maternidade, né? No próprio trabalho também. A mulher está trabalhando e tal, então tem que tirar a licença maternidade, às vezes já enfrenta também um desafio no próprio ambiente de trabalho. Você pode até ter licença maternidade para o trabalho, mas para pesquisa... Para pesquisa... Não pode parar. Não tem. Ainda mais na pesquisa clínica. Não tem, para pesquisa não tem. Que quando ela sai... Sempre fica aquela incerteza, né? E a volta, como é que vai ser? Porque meu espaço ele foi ocupado, né? Vai assim, ter né? que se realocar, né? Isso é um né? desafio, né? É um desafio mesmo. E você enfrentou... Então, você só teve uma gestação ao longo desse processo? A outra foi no doutorado, né? Então, era isso que eu queria saber. Ou seja, um pós-doc vai vir o terceiro. Eu já tô falando o seguinte... O pós-doc vem o terceiro. É isso, exatamente. Sim, Rafael. Então, é o parto do mestrado, mais o primeiro filho, o parto do doutorado, mais o segundo filho. É verdade. Gente... Muito bem. E Parabéns, papai, pelo terceiro filho. Meu Deus do céu, eu faço nenhuma coisa dessa. E nesse sentido, o doutorado também foi basicamente do mesmo jeito. Então, no doutorado, eu vou dizer assim, eu tive muita... Eu acho que é sorte. Foi mais tranquilo? Então, não foi tranquilo. Foi bem... Até porque a gente quis fazer dados de normalidade da população brasileira. Eu tive uma amostra de 6 mil pacientes, quase 7. Nossa. Então, foi pesado, no sentido da coleta de dados. Mas, assim, agora se colocando como mulher, né? Assim, é muito bom você estar... fazendo o que você quer fazer, as pessoas acreditarem em você, né? Fazer pesquisa, ainda mais sendo mulher, entendeu? Assim, e eu também, assim, eu fico muito feliz que a minha instituição acreditou nisso também, sabe? Isso aqui, hoje em dia, a gente, assim, conseguir não só estar na sala de aula, quase não estou mais na sala de aula, né? Porque eles realmente olharam um outro lado que é extremamente importante para a instituição, Tu conseguiu, né, dessa parada, tu diminuiu muito a sala de aula. Sim, praticamente não estou mais. Hoje em dia, minha sala de aula é o próprio centro de pesquisa. Então, a sala de aula, vamos aproveitar né? esse ensejo para a gente dizer um pouquinho agora da Annelise pesquisadora, né? Quando é que foi que deu o clique? Quando é que virou a chave? Você estava como docente e aí, de repente, aparece a oportunidade. Conta um pouquinho como é que foi isso. E outra, sente falta da sala de aula? Vamos lá. Eita, que pergunta, hein? Essa é pesada, hein? Então, a pesquisa, na minha vida, ela chegou muito cedo, né? Porque meu pai é pesquisador, então, assim, eu convivi com isso a minha vida inteira. E
quando eu voltei, que eu entrei no SESMAC, não tinha ainda a minha carga horária totalmente completa, né? A gente começa... alguém falou, eu escutei de um podcast de vocês, que o primeiro salário tinha sido 400 e poucos reais, alguma coisa assim, né? Eu lembro que meu primeiro salário eu comprei uma calça jeans. Deu para comprar uma calça jeans, assim, era muito pouco, né? Assim, a gente... eu lembro que não era nem como professora mesmo, porque o supervisor de estágio era uma coisa diferente, tinha uma... Né? Então, assim... E meu pai fazia pesquisa clínica já. Então, ele, filho, você não quer me ajudar aqui na pesquisa clínica? É um mundo totalmente diferente, porque é um mundo muito diferente da pesquisa acadêmica, né? Totalmente diferente. E aí eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica. Hoje eu sou apaixonada. É a minha vida, né? Eu vivo, respiro pesquisa clínica 24 horas. Me, né? Assim, me aponta, então, né, para o nosso telespectador. Ouvinte, né? Ouvinte, né? Já que a gente também vai estar no Spotify. Me conta como é que essa diferença. Você falou de uma dicotomia grande entre a academia e a pesquisa clínica propriamente dita. Como é que você explicaria isso de forma simplória? Então, eu acho que a pesquisa clínica, como a gente, na verdade, na maioria das vezes, a gente está testando alguma coisa que não está no mercado, ou então a gente está assim, mexendo muito com a questão do ser humano, porque hoje a gente tem muitos programas dentro da pesquisa clínica que você não está testando nenhuma droga nova. Né? Assim, você quer, na verdade, acompanhar, porque toda a pesquisa clínica ela é regulamentada pelo FDA, né? Então, assim, eles estão de olho e eles vieram... Há algum tempo eles vêm pedindo que as medicações, de uma maneira geral, elas não tenham só aquele olhar. Quer dizer, eu vou tomar um antihipertensivo para baixar a pressão. Eles querem que, além disso, melhore, assim, não tenha impacto sei lá, no estômago do paciente, que melhore a parte de estresse oxidativo, que a medicação tem que ter outros benefícios. Então, eu tenho muito estudo com medicação que já está no mercado há muito tempo, mas eles querem olhar, por exemplo, assim, a longo prazo, o paciente tomando aquela medicação há 10 anos, como é que vai ser o impacto na qualidade de vida dele, como, né? Então, assim, eu acho que... Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer da pesquisa clínica, hoje em dia, né? Não existe nada mais sério nesse Brasil, se disser no mundo, do que a pesquisa clínica. Legal. Assim, não existe, né? A gente realmente... eu sou auditada toda semana. Se os médicos no centro escreverem com uma cor de caneta diferente, eu tenho que avisar o comitê de ética. Isso é extremamente importante. A cor da caneta, imagine as outras coisas, né? Principalmente nessa época atual, né? Que a gente passou por grandes dúvidas com relação, por exemplo, às vacinas, com relação aos imunizantes, né? Então, com relação à ciência, né? Com relação à ciência, de uma forma geral. Eu acho que a pesquisa clínica começou a aparecer aí, né? Mas voltado mais para a parte de pesquisa clínica mesmo, porque às vezes as pessoas não têm noção da seriedade dos processos que são enfrentados. Não sabe nem o que é, né? Exatamente. A minha filha disse assim, mãe, até hoje eu não sei o que a senhora faz. Ela já disse assim, porque ela não consegue entender. Mãe, eu não entendo o que a senhora faz. E com essa história do Covid, ela começou a entender um pouco, né? As pessoas sempre acham que a pesquisa clínica é a cobaia, né? Uma coisa assim, e não tem nada a ver. E eu fico muito triste com esse olhar, porque a gente deixa de beneficiar muitas pessoas. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. A gente tá com uma medicação que já está no mercado, posso falar, o Inclisiran, ele já está aí, mas ele custa muito caro, quase R$5.000. O paciente toma uma vez a cada 6 meses essa medicação. Não é todo mundo que pode tomar. Exato. E é um anticorpo monoclonal que é muito legal. Às vezes o paciente não quer participar porque acha que está sendo cobaia. E a gente, por exemplo, eu não posso participar. Eu disse, meu Deus, eu queria tanto estar meu marido. Não pode. É um anticorpo monoclonal. Que é então, isso? Aí você está complicando aqui a farmácia. O que é, Marcelo? Um dia a gente... Pode ser que o Marcelo consiga explicar melhor que eu. De uma forma muito simplória. Pro cara você do produz SUS, pro cara do SUS. Fala pro cara do SUS. Você produz um anticorpo Venda o cara do SUS, que é capaz de modificar uma determinada doença. Como hipertensão, como diabetes, como inflamação. Então você tem um anticorpo, você estimula o organismo. Eles estão usando, inclusive, doença de Crohn. Você simula o anticorpo, você estimula o organismo a produzir um anticorpo, quase como se fosse uma vacina. Como se fosse uma vacina, isso que eu ia perguntar. Então, por isso que você pode tomar de 6 em 6 meses, entendeu? Ou é algo que estimula o organismo a fazer o papel contra aquela determinada doença. Imagina um paciente então, isso que vai tem ser dislipidemia, que toma estatina, muito paciente tem dor muscular.
E você deixa de tomar diariamente e passa a tomar uma medicação que você vai tomar uma vez a cada 6 meses. Os primeiros medicamentos que a gente teve aprovado aqui no Brasil para o tratamento da Covid, enquanto medicamento, né? A gente teve primeiro as vacinas. Mas enquanto medecamento, a gente teve anticorpo monoclonal. Não foi a cloroquina, não foi a cloroquina, rapaz. Você acredita nisso, Rafael? Você acredita nisso, Anitta. Nem ivermectina. Anitta, não foi também, não? Menos a ivermectina, né? Então, você sabe que a gente fez um estudo com a cloroquina? Eu lembro. Saiu, foi publicado, foi publicação aí bem forte, né? Que tinha efeito negativo. Né? Mas assim, o que é legal da pesquisa é isso, porque na época que a gente estava pesquisando, eu fiquei muito triste, porque a gente enfrentou a Covid, assim, eu fui pesquisadora na Covid e de não parar em casa um minuto, estava dentro dos hospitais de campanha, das UPAs, atrás dos pacientes. Muitas pessoas se negavam, os médicos, enfermeiros, não era o paciente. Às vezes eu estava colocando o paciente na pesquisa, conversando, e o médico, tome não, que é cloroquina. Então, assim, essa diferença do que a gente acredita, das nossas, né? Convicções. Com pesquisa séria. Pesquisa. Porque o que a gente queria, na verdade, era mostrar por A mais B que prestava ou que não prestava. E a gente mostrou que não servia. Mas num estudo duplo certo, randomizado, com muitos pacientes, isso é importantíssimo, né? Extremamente. Entendeu? Eu lembro que teve médico, depois eu pedi desculpa, porque, né, assim, a questão política tinha porque influenciado. Porque a gente teve uma situação a ideologia pesquisador não pode ter nada. Não, lógico, né? Você vai testar a hipótese. Você parte do ceticismo, né? Então você tem que ser não imparcial. sabe, a imparcialidade é algo por isso a coisa importante de ser duplo cego, né? Sim. E você pegar, por exemplo, um tratamento que está sendo realizado num paciente especificamente ali, extrapolar isso como um tratamento padrão para a população, existe um abismo enorme. Sim. É por isso que a pesquisa clínica está aí, justamente para provar realmente aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E é por isso que é tão sério, né? Exatamente. Então, de forma geral, eu sou um admirador, né, posso dizer aqui com certeza, dessa sua virada de chave, né, enquanto mulher docente que passa a ser pesquisadora, né, e trabalha num centro que só tem crescido. Eu queria saber agora de você a respeito dessa virada de chave, mas voltando para a conversa do Moésio, enquanto mulher. Como é que é a mulher, o papel da mulher na pesquisa? Como é que você acha isso? Enquanto pesquisadora, você como pesquisadora. Aliás, já queria aproveitar né, e dizer, por exemplo, que o seu trabalho foi citado na diretriz da hipertensão lá europeia. Né? Então, como é que é isso? Uma pesquisadora, mulher, alagoana, meio pernambucana, mas alagoana. Alabuca. Né? E aí... Alabucana. Como é que é tudo isso? Meu marido fala assim, quando é que vai chegar? Verdade. Ele diz assim, foi publicado. É por amor. Entendeu? A pergunta que ele faz é isso. Sim, filha, mas quando é que vai chegar? Né? Cadê? Quando é que As pessoas não entendem, as pessoas não entendem, né? Tem que falar, mas conhecimento não tem preço. Não tem, né? Sim, filha, mas quando é? Mas né? era bom que tivesse, né? Era muito bom. Que vai tivesse. chegar, né? A gente brinca lá no centro de pesquisa, as meninas que tem, eu não sei nem se é um personagem, que é Pink Cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Que quer dominar o mundo. Dominar o mundo, né? Aí ele fala assim, Annelise, tu és o cérebro, viu? Vai Pink Cérebro, porque às vezes tá assim... vai ter um negócio lá, mas quem fez fui eu, né? Ali por trás fui eu que elaborei, né? E aí, mas conta um pouquinho dessa história pra gente poder. A gente já tá chegando perto do final desse nosso episódio. E aí eu queria saber como é que foi que se desenvolveu, se foi o acaso, se foi algo planejado. Também como assim, que foi isso? realmente ao acaso. Não teve Tu não nenhum planejou? Não. Eu trabalhava, a pesquisa clínica a gente trabalhava no Hospital do Coração, né? Então sempre foi lá no Hospital do Coração, o centro de pesquisa era lá. E aí chegou um momento que meu pai disse assim, sabe de uma coisa? Tô cansado, vou parar. Porque a pesquisa clínica, você é monitorado todo dia, né? Exaustivo, né? É exaustivo, porque é uma coisa assim, o que a gente passa quando vem o MEC, a gente fica aquele... Né? Eu passo toda semana, porque vem a monitora da Novartis, na outra semana vem a monitora do não sei de onde, Novartis, patrocinadora. Outra patrocinadora. Já falamos da MS. Pois é. E a gente trabalhava lá, então ele disse, sabe uma coisa, eu vou fechar isso aqui, vou fechar a casa, não quero mais não, filha. Certo, né? Eu
Você precisa... na pesquisa clínica tem a figura do investigador principal. E só pode ser o investigador principal um médico ou um dentista, né, ou um odontólogo. Não pode ser pela questão da medicação, né? Isso aí é uma coisa que precisa sempre eles estarem por conta de evento. Decidiu fechar, ok, tudo bem, tranquilo. E aí entra a figura do professor Douglas, ó. O professor Douglas encontrou o meu pai no Palato, outro patrocinador. E aí, meu pai contou essa história. Nossa produção está anotando. Né? Meu pai contou essa história, disse, tô encerrando a pesquisa clínica, tô fechando, não quero mais, eu tô, assim, eu tô cansado. Ele fez, de jeito nenhum, você vai pro SESMAC. Assim, não, vou não. Pronto, e assim, foi uma conversa informal, passou. Estou um dia eu passando na catraca do SESMAC, eu saindo, o professor Douglas entrando. Oi, professor Douglas, boa tarde. Você já viu o centro de pesquisa? Não, professor Douglas. Tá pronto. A gente quer que você vá lá dar uma olhada que a gente vai inaugurar. Como assim? Do nada. Do nada, assim. Do Neida. Eu disse, meu Deus, como assim? Eu fiquei pensando, será que tem tudo que é de pré-requisito, né? Porque tem que ter um laboratório, tem que ter... Aí, cheguei na clínica desesperada. O centro de pesquisa tá pronto. Meu pai, o quê? Eu disse, tá pronto. Ele disse que é para o senhor ir lá olhar porque vai inaugurar. Eu disse, meu Deus do céu. Pronto, foi desse jeito. E chegou lá. Já se mudou agora, né? E agora a gente já cresceu, já ganhamos outro prédio. Outro prédio. Maravilha, mesmo. que bom. E estamos acho que isso também é um aí, reflexo do bom trabalho que assim, vem sendo realizado. O mais incrível, de verdade, assim, é que a gente se aproxima muito do que é mais novo, né? Tanto como tecnologia, como com fármaco, mas o mais, assim, pra mim, aí não deixa de ser professor, né? É estar com o aluno ali dentro. Porque você não perde o papel do professor. Tem dias que a gente chega ali, aí tem os alunos da farmácia, os alunos da enfermagem, os alunos da medicina, os alunos da nutrição, todo mundo trabalhando junto, assim, isso é incrível, né? Assim, Annelise, e num ambiente, assim, de aprendizado que é pleno, né? Sim. Porque você tá ali com a prática, incrível. Você tá ali... a sala de aula é legal também, o aluno tá aprendendo o conceito da teoria ali, mas você... E se respeitando, né? Porque a gente tem uma frase lá que a gente fala assim, cada macaco no seu galho, né? Assim, tem essa... Né? Ontem mesmo, doutor Marcos, chegou... Vocês viram que agora já tá na farmácia, não sei se você sabe, genérico, uma medicação, a empagliflozina tá na farmácia. Aí ele foi lá nos alunos da farmácia, vocês já viram isso aqui? Aí os meninos, não, aí já foram procurar saber quando quanto estava. E aí o que aconteceu? À tarde tinha um ambulatório de cardio da medicina, eles já foram lá avisar o professor, avisar os alunos, né? Ou a gente pode prescrever, vai beneficiar o paciente. Legal. Né? Assim, eu lembro de uma coisa que aconteceu uma vez, chegou pra gente porque lá a gente faz assistência farmacêutica. Então, o aluno, ele é atendido, depois ele vai para a sala de assistência farmacêutica, né, e recebe toda a parte da assistência, também nutricional, né? A gente tá com o pessoal da psicologia, bem interessante, tudo pensando em adesão, mudança de estilo de vida. E aí, chegou uma receita com o nome de uma medicação, sem ser o genérico, chegou o nome da medicação comercial. E, daquele jeito, ele não consegue pegar no SUS. Né? Aí, o aluno da farmácia desceu para falar com o aluno da medicina, quando fizer a receita, faz assim, porque você beneficia o paciente. Legal. Né? Isso é incrível, né? Incrível. A gente pensa que mas aquele aluno aprendeu, ele nunca mais vai passar. umas barreiras importantes. Né? Ele nunca mais vai passar o nome, né? É a história de que são os pilares, né? O aprendizado, ele acontece, bicho, não é só na sala. O aprendizado, ele vai acontecer. Então, sem dúvida. Eu acho que acontece mais fora da sala, né? Até mais. Fora da sala. Eu tava só esperando pra poder falar assim, tu não deixou de ser professora, pô. Não. Quando eu te provoquei, e aí? Pelo contrário, né? A minha sala de aula... o tempo todo. Eu falo isso. É dinâmica a sala de aula. Eu falo isso pros alunos, porque, por exemplo, a gente da nutrição, o que adianta fazer um plano de cuidado todo lindo, maravilhoso e, né, não conhecer a realidade do paciente, não saber o que ele... Né? Eu tenho uma paciente que eu acho isso incrível. Ela é lá do Bolão, e eu desci uma vez, o plano de cuidado que tinha sido feito lá na clínica de nutrição estava plastificado na geladeira dela, assim, colado. Aí ela disse, professora, a senhora já viu isso aqui? Fizeram pra mim. Ela toda feliz, porque tinham feito alguma coisa pra ela. Específico pra ela. Mas aí depois ela olhou pra mim e fez assim, eu nunca fiz. Eu disse, por quê? Ela disse, por quê? Assim, ela não conseguiu comprar nada daquilo ali, entendeu? Então, assim, e ela toda feliz porque tava com o nome dela, porque, né? É a lógica do cuidado centrado na pessoa. Exatamente. A humanização. Exatamente. Agora, a gente né? que é
da pesquisa experimental, é um mundo totalmente diferente, né? Porque é a gente sozinho praticamente, né? É A você gente e no os nosso tubinhos mundo, lá. Descobrindo o seu universo. Isso. Que assim, o máximo contato que a gente tem Agora, ir depois você atrás vai de uma lá, que eu médica tô pra testando coletar amostra, um mas- monte de aparelho para coleta de sangue capilar, assim, que já vai direto pro iPhone, já tem umas Com os coisas bem... Uns aplicativos. tudo, Vá lá depois pra você... legal, porque- Que a gente Ou fica seja, preso vai nos ficar testes encantado. pré-clínicos, Estamos né? já no tempo da Bancada. translação, né? Isso, Nós que estamos escrevendo é, livro aí nessa parte. estamos também, É verdade ali. A gente está aí nessa fase da translação. É. que Saúde é algo que a translacional, gente, assim, teoricamente sempre fez, mas assim, Só é não difícil sabia você dar sabia, nome né? e não sabia A gente não utilizar, aí né? criaram um nome Tive bonito, aprendizado né? em tudo quanto é lugar. tá É, vendo? cara, Olha é isso. incrível, Muito mas é bem. incrível mesmo. Bom, minha gente, mas infelizmente nós somos escravos do tempo. Tudo tem um tempo, fim. Precisamos né? de outro episódio. Com certeza. Então a gente vai verdade. pedir licença dessa primeira parte, né? É verdade. E tem que ter outro, com certeza. Tem muito assunto ainda pra gente tratar. E a gente espera que vocês possam assistir na próxima oportunidade. Então eu queria deixar aqui um agradecimento especial para a Annelise, para essa primeira parte, porque nós vamos explorar Não, tem você que ter com outro, tem que ter certeza. Esse vozeirão. É, meu irmão. Precisa falar mais Imagem vezes. braba. Meu irmão, tem que ver essa mulher brava, pô. Eu já vi. E é voz e ela é alta, né? Ela é grande. Imagem Muito braba. bem. Então a gente agradece demais, Annelise, por essa sua participação. E primeira já quer, feminina, né? A primeira participação feminina, né? Eu acho que mostrou aqui um caminho muito legal, porque falou massa. sobre quebra Acho de que agora eu barreira, vou né? abrir, né? Assim vai ter que ter muitas mulheres. né? Lógico. É Exatamente. verdade. Precisa mesmo. Pré-requisito. Né? É pré-requisito. Ô, Marcílio, pra gente fechar esse episódio, eu gostaria de parabenizar o Bruno pelo terceiro menino. Pra bom entendedor, Bruno. Meia palavra baixa, né? Já veio o terceirão, hein? Entenda aí entre linhas, né? Assista tudo pra entender que tu vai ser papai de novo. Vou ter que mandar pro meu supervisor esse podcast. Bom, e a gente Valeu. quer deixar você com a sua fala final para essa parte e já te convidando para o próximo, né? Que É é o nosso gratidão prazer. mesmo, né? Assim, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Que bom, que Que bom. bom. Valeu, galera. Obrigado. Então, Tamo junto. até a Valeu. próxima. Valeu. Tchau, tchau.